Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal da Academia Floresta Urbana, e eu estou trazendo aqui a retomada desse quadro chamado O Mago Comenta. E a ideia aqui nesse quadro é fazer uma análise dos posts de paisagismo, em especial na hashtag paisagismo, para que a gente possa fazer um aprimoramento não só profissional, mas pessoal, conseguir entender melhor através da minha ótica, os jardins que estão sendo feitos por aí no Brasil, e eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão essa proposta, né? Porque nós temos que ter o lado prático, mas também nós temos que ter o lado sensível, o lado analítico e crítico. Vão me desculpando eventualmente se eu vou travar, eu vou falar meio travadão, mas é meu jeito mesmo, eu ainda estou me aperfeiçoando em gravar, produzir conteúdo para a internet. Mas vamos lá. Vamos iniciar aqui pronto. Eu já deixei aberto aqui o Instagram, né, na hashtag paisagismo. E quando nós nos deparamos aqui com a hashtag paisagismo, a primeira postagem é do Luciano Lacerda Paisagismo. Eu conheço, eu sigo ele. Tô fazendo um react, cara, que é autêntico, tá? Para a gente poder fazer uma análise técnica do jardim, não só técnica, mas também artística e filosófica, ok? Olha, nós temos aqui uma parte de um jardim que é de uma área ampla, certo? E o que eu consigo ver aqui é que nós temos a Ravenala, nós temos Pleomele e Clusia, e mais algumas plantas ali atrás eu não sei, alguma Cecropiácea. Essa daqui é alguma Cecropiácea, eu não sei especificamente qual é essa Cecropiácea. Se você souber, fala para mim aqui nos comentários. É uma vegetação bonita, eu acho que combinou, são elementos tropicais e eles convergem entre si. O que me preocupa aqui é a utilização da Ravenala tão colada ao muro, tão colado na estrutura de alvenaria. A Ravenala, como se sabe, ela é uma espécie arbórea de grande porte e às vezes o sistema radicular dela, em sistemas de infraestrutura mais delicados, pode comprometer. Então, assim, eu teria feito esse plantio ou mais afastado ou utilizando uma proteção durante o plantio. Esse tipo de proteção pode ser feito com o uso de manilhas ou alguma estrutura em alvenaria. Para quê? Para auxiliar a condução e a contenção das raízes. As raízes vão ser conduzidas para baixo, porque quando ela pega e chega e bate na lateral da manilha, ela vai ter que crescer para algum lugar. Para cima não é tendência da planta crescer raiz para cima. Então ela vai descer e lá embaixo ela vai se instalar. Então eu não sei se o Luciano fez isso, se procedeu dessa forma, mas eu teria feito dessa forma. Temos aqui a Clusia, como eu havia falado. Eu gosto da Clusia, é uma espécie de origem brasileira. Eu não sei se a espécie aqui em questão, a variegata, ela é uma espécie nativa ou se é uma alteração genética, mas gostei, tá uma boa composição, tá joia? Vamos agora falar, temos aqui do restante. Temos um coqueiro aqui ao fundo. O coqueiro eu gosto, acho uma planta bonita, e coqueiro só vai servir em áreas amplas. Você pensar num coqueiro em um jardim ou num quintal pequeno é problema, e eu já tive coqueiro no meu quintal. Além de liberar muitos resíduos durante o seu crescimento, a sua floração, né, e as folhas são grandes e pesadas, correndo o risco de causar acidentes, né? O coqueiro ele demora para crescer e é uma árvore bonita, mas é uma espécie arbórea bonita, mas ela requer cuidados na sua utilização. E agora vamos falar de outros elementos, os elementos arquitetônicos. Nós temos aqui esses balizadores de iluminação, aparentemente, gosto, acho muito bonito. Faz a condução do jardim. Provavelmente esse daqui é o acesso da entrada da casa, aqui, olha onde eu estou mostrando, até
aqui no final. Vocês estão vendo? Provavelmente é o que conduz à entrada da casa. E eu gosto, acho bonito, tá legal. Eu só teria feito uma coisa diferente. Eu teria colocado, provavelmente, lajão, ou aquela pedra chamada rachão também, depende da região. Eu vou escrever aqui pra gente ver o que é. Rachão. Pronto, é isso aqui que eu tô falando, pessoal. Olha só, eu acho isso aqui muito bonito e teria combinado melhor do que aquela passarela, né? Eu não gosto desse visual aqui meio retão, não conversa com o desenho orgânico que temos do restante do jardim. Mas isso é da personalidade, às vezes é da identidade artística do Luciano e tá tudo bem, não tem problema. Vamos pro próximo? Opa, temos aqui a Isabela Pessina Paisagismo. Nesse estudo paisagístico, então isso aqui é projeto, isso aqui é um 3D, isso é um render. Muito bem feito, muito bonito, extremamente realista. Eu teria dito, se eu não tivesse lido aqui, que era um render real. Talvez com análise mais criteriosa eu conseguisse identificar, mas está bem legal. A Isabela conseguiu fazer um trabalho bonito de apresentação, que é muito importante para você que trabalha com paisagismo, saber apresentar aquilo que você idealizou. Não é só apresentação, não é só projeto executivo. É a união dos dois que faz com que você consiga converter novos clientes. E ela diz assim: nesse estudo paisagístico, propusemos uma composição tropical contemporânea, marcada pela exuberância vegetal e integração com a arquitetura em concreto aparente. O ponto focal é a árvore. Olha, ela usa o termo ponto focal. O ponto focal é um dos 9 atributos do pilar artístico dentro do Códex Alma do Paisagismo. Cadê o livro? Puxa vida, deixei lá atrás. O Códex Alma do Paisagismo, que é esse daqui, fala sobre isso, né? Esse é o livro que eu lancei e se você quiser, eu vou deixar o link aqui na bio, ou na descrição. Nossa, confundindo bio com YouTube, Instagram, é uma loucura, é uma loucura. E tem o link, vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo, certo? Então ela usa ponto focal, então ela tem consciência do que ela está fazendo. É a árvore central, de copa densa, globosa, folhagem variegata, que confere leveza, textura e equilíbrio visual à cena. Ao redor, palmeiras e maciços de helicônias, alpíneas e filodendros estruturam os planos verticais. Ela sabe o que ela está fazendo. A Isabela, ela sabe o que ela está fazendo. Quando ela está falando de estruturação do plano vertical, estamos falando de proporção, mais um dos atributos do pilar artístico dentro do paisagismo. Nós precisamos equilibrar. Você pode ver aqui na composição dela que nós temos elementos baixos compostos pela grama, essas vegetações tropicais elencando o plano médio, e temos aqui essa árvore que ela não determinou aqui, não falou que espécie vegetal é essa, não conheço. Tá? Assim, por imagem, eu não saberia dizer o que é. Aí tem essas palmeiras aqui, muito bonitas, tá? Então, ela entende do que ela está fazendo. Os planos verticais, enquanto as forrações e gramados garantem unidade e... Puxa vida! Nossa, Isabela, coraçãozão pra você, cara. Formidável, tá aqui, ó. Nossa, não dei coração aqui pro Luciano, então... A Isabela e o Luciano estão ganhando coraçãozinho porque o trabalho deles realmente o trabalho dela está demonstrando alguma consciência do trabalho de paisagismo. Então ela já tem alguns dos pilares compostos no trabalho de paisagismo dela, né? Então, dando continuidade aqui à leitura, unidade e fluidez. O projeto valoriza o conforto ambiental e a harmonia entre elementos naturais e construídos, resultando em um espaço elegante, acolhedor e de caráter tropical sofisticado. Sim, Isabela, seu trabalho está bonito. Eu só faria uma observação no que se diz respeito à espécie arbórea,
eu não sei qual é. Se eu fosse apostar, eu apostaria talvez num jasmim manga. Eu acho que o jasmim manga ficaria bonito. E a gente tem que pensar também na geração de resíduos, né? Que resíduo e piscina são duas coisas que geralmente não combinam. Por isso que é importante você escolher de forma apropriada a espécie arbórea que você for colocar próximo à piscina. Ok? Nota de esclarecimento. Opa, eu não tinha visto isso. As imagens apresentadas foram refinadas com auxílio de inteligência artificial. Eu também uso inteligência artificial para fazer esse refino. Para ilustrar a visão artística e estética exclusiva do escritório Isabela Pessina. Paisagismo. Embora sejam produções autorais do escritório, essas imagens não representam projetos executivos, mas sim interpretações conceituais que refletem a nossa abordagem criativa e o estilo sofisticado que orienta cada trabalho. Então, mais uma vez, parabéns para a Isabela. Ela está deixando claro aqui que não são imagens reais, são imagens de inteligência artificial, refino com inteligência artificial, o que mostra que ela é uma pessoa que tem ética. Então, parabéns, Isabela, você está nota 10. Vamos ver aqui outra postagem. Vini transforma. Vamos ver o que ele fala aqui. Ei, você que tem uma área externa, seja varandinha, quintal ou jardim, e ama plantinhas, mas não sabe muito bem por onde começar. Esse post é para você. Já me dá 10 tipos de medo. Preparei uma seleção de espécies ideais para deixar o seu cantinho verde sem dor de cabeça. Só o que eu tô vendo aqui já tá dando dor de cabeça, viu, cara? Me desculpa, mas tá equivocado aqui a sua composição só nessa primeira imagem, tá? Agora faz o seguinte, curte, compartilha, comenta e salva para não perder depois, combinado? Agradecido! Ui! Cara, depois eu vou dar uma olhada nesse perfil desse cara aqui, desse Vini Transforma, né? Mas vamos lá, 5 plantas para você colocar no seu quintal. Eu vou fazer uma análise bem rápida dessa imagem de capa, tá, pessoal? Olha, do jeito que eu falei lá na postagem do Luciano Lacerda, esse uso de ravenala à beira do muro, assim, colado no muro, é perigoso. Se não houver uma proteção, corre o risco de rachar o muro. Outro erro que eu estou vendo aqui, mas é só imagem, tá? Não é um jardim executado. É a falta de separador de grama para delimitar a grama dessa vegetação. Por exemplo, aqui me parece que temos, aqui ó, alpíneas, alguma outra flor tropical. Com o tempo, esse lugar vai sombrear e não vai dar bom, cara. Não vai dar bom. Então a grama vai ficar raleada aqui nessa região e vai ficar feio. Por isso que teria sido legal se ele tivesse colocado uma cobertura de solo. Eu acho que ficaria muito mais elegante. Outra coisa que eu não gosto são essas dionelas fazendo essa marcação aqui. Eu particularmente não gosto. Elas me transmitem uma sensação psicológica de delimitação espacial. E o jardim ele tem mais elegância quando ele dá a ideia de expansão, de extensão, de coisa grande. Então, não gostei dessa dionela aí. Vamos dar continuidade. Guaimbê, fácil de cuidar, tolera pouca luz, cresce bem em sombra e ajuda a criar um visual tropical com pouca manutenção. Cara, isso aqui não é um guaimbê, pelo amor de Deus. Isso já demonstra falta de conhecimento botânico. E o conhecimento botânico no paisagismo é o mais basilar, é fundamental. Isso aqui, para quem não sabe, eu vou corrigir o camarada. Isso aqui é um Philodendron undulatum. E ele tá errado, cara. Isso aí, desculpa, o Vini Transforma. Não vai receber coraçãozinho. Tá? Isso aqui não é um guaimbê, isso é um Philodendron undulatum. Outra coisa que eu quero falar a respeito do guaimbê, embora ele seja uma vegetação de uma folhagem muito bonita, o guaimbê, eu utilizo ele pouco nos meus trabalhos de paisagismo. Por quê? O guaimbê, ele tem um comportamento como se fosse uma palmeira. Ele vai crescendo, crescendo, vai soltando as folhas, folha, e cada gominho vai deixando ele ereto, e com o tempo, o próprio peso do caule, ele tomba. E isso costuma não deixar o jardim fácil de manejo e nem bonito.
Por isso que eu utilizo muito pouco ou quase nada o guaimbê. Eu tenho preferência ao uso da costela de Adão, a monstera deliciosa. Essa sim é apropriada para esse tipo de composição, né? Ou o Philodendron ondulato, como está aqui, que é muito bonito. Vamos dar sequência. Maranta charuto. Tolera meia luz, tá certo. Tem folhagem marcante. Eu acho essas palavras tão bregas, sabe? É marcante, abraço, aconchego. Usando isso errado, fica parecendo um negócio muito quiche, muito cafona. Eu não gosto, tá? E exige poucos cuidados. Em termos, é verdade. A Maranta charuto, ela é uma espécie que, aqui, pelo menos na minha região, ela costuma ser atacada por lagartas. E dá um pouco de trabalho, mas é só 2 vezes por ano. É só aplicar os defensivos e os bichinhos vão embora, tá? E é isso, vamos dar continuidade. Palmeira carpentária. Errou de novo, que isso aqui não é uma palmeira carpentária, cara. Isso aqui tá me parecendo a palmeira real. Me desculpe se eu estiver equivocado, pessoal, mas isso é uma palmeira real. Ou é uma... Não, palmeira de Manila não é, mas carpentária não é. Me desculpe, mas isso não é carpentária. O que ele diz a respeito da carpentária? De rápido crescimento, valoriza áreas externas e exige poucos cuidados. Ela tem um crescimento relativamente rápido, o seu sistema radicular não é agressivo, ela fica com um caule com, no máximo, 20 centímetros de diâmetro, 20, 25, talvez 30, quando ela estiver muito, muito grande. A atenção que ela exige é na área da base dela, ali na região do coleto. O que é o coleto? Para você que não sabe o que é coleto ou colo da planta, é a região de divisa entre o caule e o sistema radicular. Aquela região ali do meio chama-se coleto. E o coleto ele fica bem grande, sabe? Ele fica bem com um bom diâmetro, então tem que ter cuidado. Vamos ver mais uma. Ave do... Nossa, velho, de novo, brother, errou de novo. Ave do paraíso. Isso aqui não é ave do paraíso, cara. Isso aqui é Alpínia purpurata, e talvez nem purpurata seja. Tem outros tipos de alpínia, são 3 ou 4. Tem a Queen, mas essa daqui me parece ser a Alpínia purpurata, tá? E errou, cara. Desculpa, você errou, demonstrando o seu desconhecimento botânico. Então, o que você fala daqui para frente para mim é duvidoso. Aí diz assim, de fácil cultivo, a ave do paraíso é a estrelízia, tá? E a estrelízia, ela é uma espécie que aqui na minha região ela não funciona, ela é muito sensível a climas muito quentes, que é o caso daqui. Na região sul, sudeste, ela vai super bem, mas aqui não. Gosta de sol pleno e traz um toque tropical marcante. Vamos falar sobre as duas. A alpínia, sim. A alpínia ela é tudo isso, mas a alpínia ela precisa de um aclimatamento ou uma aclimatação. Existe aclimatamento? E traz um toque tropical marcante. Sim, realmente traz. Cara, corrige. Isso aí tá errado. Você pegou e hypou nessa postagem, mas o que você tá falando é bobeira. Clúsia, resistente, fácil de manter e ótima para cercas vivas e áreas ensolaradas. Concordo. Gosto muito da Clúsia. Ela é uma espécie brasileira, né? Não à toa, seu nome científico é Clúsia fluminensis. Ela é uma espécie que ocorre naturalmente ali na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, talvez um pedaço de São Paulo e Minas. Eu gosto dela para esse tipo de composição de cercas vivas e maciços. Já salva esse post, siga Vini Transforma. Não vou seguir e nem vou deixar coraçãozinho. Infelizmente ele pecou. Paisagista Panfaquim. Olha só, vamos escutar juntos aqui. Vou ouvir aqui, vamos ver o que ela tá falando. Volta e adianta. Peraí. Volta.
Aqui nesse carrossel de vídeos de espécies brasileiras que quer usar nativas no paisagismo e não sabe como, eu vou te dar algumas dicas aqui nesse carrossel de vídeos de espécies brasileiras. Gente, o que eu vou falar agora talvez gere algum tipo de desconforto em algumas pessoas. Embora eu dê preferência ao uso de espécies da nossa região amazônica, o que é difícil pela falta de disponibilidade dessas plantas, por mais incrível que pareça, eu acho que existe um preciosismo, sabe? Ah, só espécies brasileiras. Eu tenho uma limitação quanto a esse tipo de postura. É claro que simbolicamente é super ok, mas eu acho isso um preciosismo bobo. Vamos continuar ouvindo aqui a Pam. Que podem ser plantadas no lugar das exóticas mais comuns usadas no paisagismo. Se você é paisagista, jardineiro ou está fazendo seu jardim aí e quer ser mais assertivo, fazer um jardim mais autêntico, com uma estética mais agradável, menos óbvia e colaborar ainda com a ecologia, né, com a manutenção da biodiversidade brasileira, vou te dar aqui algumas dicas com base nas exóticas mais utilizadas, mais comuns aí no paisagismo brasileiro hoje em dia. Vamos lá? Quer usar nativas no paisagismo? Vamos começar substituindo uma das plantas mais usadas no paisagismo em todo o Brasil. Existe uma superpopulação de cicas. As cicas, além de serem plantas que têm um fruto muito tóxico... Isso é verdade, ela acerta ao dizer isso. A cica, ela produz esse fruto, e esse fruto ele é altamente letal. Se consumido por animais, é morte certa. E a cica, embora ela seja bonita, eu já utilizei ela várias vezes nos meus trabalhos de paisagismo, ela é uma planta de crescimento lento, ela é bonita, mas ela não é uma palmeira, tá? Ela não é uma palmeira. Vamos continuar ouvindo aqui o que ela tem para falar. Elas também têm as folhas cheias de espinhos. Não, sinto muito, Pan. Isso aí não é espinho, é a folha dela que é realmente rígida, faz parte do tecido vegetal. Isso não se chama espinho. Espinho, na botânica, é outra coisa. O espinho, quem vai ter espinho? A laranjeira. A laranjeira tem espinho. A roseira não tem espinho. Ela tem um negócio chamado acúleo. A diferença entre o acúleo e o espinho é que o espinho ele não é destacável. Se você for lá numa laranjeira e tentar tirar o espinho dela, não vai conseguir. Já quando você chega, por exemplo, na samaúma ou na própria roseira, você vai lá dar uma cutucada, ele destaca, ele sai, tá? Então, sinto muito, você está equivocada. As cicas também têm um crescimento muito lento. Poxa vida, cara, olha que coisa horrível. Pedra branca, meu Deus do céu, ô coisa jegue. Eu não vou nem ficar falando muito disso aqui. Mas mesmo assim são as plantas mais utilizadas no paisagismo brasileiro atualmente. Então, para substituir as cicas, você pode usar as nossas palmeirinhas a caule. São palmeiras pequenas, que também têm um crescimento um pouco lento, mas que produzem frutos que a fauna... Eu não sei que palmeira é essa, vamos procurar? Palmeira a caule. Será que ela está querendo dizer palmeira sem caule, como por exemplo o curculigo? Vamos dar uma olhada aqui. Não conheço essa espécie, cara. Não conheço. Talvez o que ela esteja querendo dizer seja palmeira que não tem caule, ou caule subterrâneo. Mas vamos lá, continuar ouvindo aqui o que ela tem para dizer. Ama e são de baixíssima manutenção, plantas super rústicas que toleram vento, toleram solo pobre. E primeiro a Alagoptera campestris, que é uma palmeirinha. Então ela estava certa, ela está falando palmeiras acaulias, né? Seriam palmeiras que não tem caule. E ela falou dessa aqui que eu não sei o que é. Volta. Exposição ao sol pleno. Muito bonita, conhecida como ariri, ou buri, piçandó ou imburi, depende da região. É uma planta nativa do Cerrado que ocorre no centro-oeste, no sudeste, muito bonitinha, que também possui frutos. Bom, se ela tá usando fotos da internet, provavelmente ela nunca utilizou isso no paisagismo dela, né?
eu não gosto de apostar em espécies que eu desconheço o comportamento. Vamos continuar ouvindo aqui a Pan. Que são muito atrativos para passarinhos e pequenos animais. Primeiro, a Alagoptera campestris, que é uma palmeirinha muito bonita, conhecida como ariri ou buri, mais uma Alagoptera, a Alagoptera areniana, também conhecida como caxandó. Cara, eu não trocaria a cica por essas não, sabe? Eu particularmente, olha só a folha dela, toda esparramada no chão. Não sei, não curti não. Buriri, Pissandó, a Indaiá do Campo, ou Indaiá do Cerrado, Catolé. O foda, cara, dessas espécies é que para você poder comercializá-las, utilizá-las, é um enjoo jurídico terrível. Por isso que é tão difícil você fazer variações, você encontrar plantas que sejam comercializadas de forma regular, porque, não sei se você sabe, cara, mas se você tirar uma folhinha do meio do mato, isso é crime ambiental. Isso é crime ambiental. Então é difícil, é complexo, sabe, lidar com isso. A gente tem que pensar na questão comercial. Será que isso comercialmente é viável? Tem que se pensar. Vamos continuar ouvindo aqui a Pan. Uma palmeirinha, a caule lindíssima, a Atalea geraensis. Excelente para usar no lugar das... Cara, que isso, Pan? Tu acabou de falar mal da cica porque ela tem espinho, e essa realmente tem espinho no pecíolo dela. Se você observar bem. A Indaiá do Campo, ou Indaiá do Cerrado, Catolé, é uma palmeirinha, a caule lindíssima, a Atalea geraensis. Cara, eu tô vendo espinho aqui, ó. Sinto muito, mas eu não substituiria uma cica por essa Atalea geraensis. São espécies que eu não conheço. Eu tenho um conhecimento mais aprofundado em espécies mais comerciais. Claro que a gente vai querer colocar alguma coisa diferente, alguma coisa mais exuberante, né? Não exótica, por favor. Exótico quer dizer que é de fora. E eu uso, e eu acho super ok usar a planta de fora. Mas é só para fazer essa distinção. Vamos ver só mais um, e aí a gente encerra por hoje, tá? Quem é? Yara Passos Arque. Olha, vamos ver aqui. Esse é um jardim, só pelo visto aqui, é um jardim recém-implantado, tá? Composto por Maranta charuto. Tá vendo aqui? Ficou legal. Nesse caso, a Maranta charuto, ela vai formar um túnel, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal quando ela estiver mais alta, quando ela crescer, ok? Ela usou no pé da Maranta charuto Guaimbê. Cara, eu não uso Guaimbê, eu já falei para vocês, dá pra gente utilizar outras espécies, como por exemplo o Philodendron maioi, que dá muito mais certo, seria muito mais oportuno e não vai dar problema, porque no futuro, presta atenção, olha aqui no mouse, tá vendo esse Guaimbê que tá pequenininho hoje? Ele vai crescer, vai ficar com um caule grande e ó, pluft, vai cair no meio da passagem, então não utilizaria ele. Temos aqui a Dracena. Eu não chamo essa espécie de Dracena, porque Dracena é um grupo de plantas e essa daqui é a Cordyline. É a Cordyline, se não me falha a memória, fructosa, mas eu chamo ela de Cordyline rubra, tá? Legal, gosto dela, é uma planta maravilhosa. E a Maranta zebrina. Aqui a Maranta, ela sente, né, o sol. Talvez aí não sinta tanto. Vamos ver o que ela escreveu. Cada escolha no paisagismo tem um porquê. E aqui, além do volume e textura, buscamos contraste e harmonia entre as espécies. Contraste é um dos pilares do paisagismo, um dos pilares, é um dos atributos dentro do pilar artístico. Se você quiser saber mais sobre isso, é só você consultar o livro O Codex Alma do Paisagismo. Guaimbê, eu já falei sobre ele, Dracena vermelha, que não é Dracena, e Maranta charuto. Todas juntas criam um movimento, cor e identidade nesse jardim de circulação, que agora também é ponto de pausa e contemplação. Ok, não é um ponto de pausa, desculpa, Yara. Isso aqui é um ponto de passagem, ficou muito bonito,
no longo tempo é duradouro. Eu vou até fazer uma outra análise aqui. Ela colocou pedrinhas, eu achei que ficou bem legal. Daria para usar também grama preta, a anã, a baixinha, tá? E ficaria ótimo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Maristela Carvalho, paisagismo. Linda composição e apresentação. Eu não sei se é impressão minha, mas eu vi essa Maristela em outras postagens, hein, cara? Não sei se ela tá tentando farmar. Vamos dar uma olhada aqui no perfil da Maristela? Dá de ver? Dá. Ah, Maristela. A Maristela tá começando. Vamos dar um apoio, galera, pra Maristela. Maristela, tô te seguindo aqui pra te dar um apoio, tá? Ela tem aqui alguns projetos e tal. Não vou falar, não. Não vou falar por enquanto, tá? Vamos voltar aqui. Bom, chega de postagem por hoje. Deixa eu mudar aqui. Opa. Chega por hoje. É isso e nos vemos no próximo vídeo. Beijos e abraços. Fui!